dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Como é que está aí o fim de ano curtindo? Fim de ano relaxado, né? De certa forma. Mais calmo que o comum. Estranho, né? Tirando umas coisas de umas bombas Umas aqui, né? Umas coisas bombinhas aqui. esquisitas. Não, então, Mas aí, assim, aí, é que, aí é que o silêncio incomoda, entendeu? Tá é, esquisito. Tá o silêncio esquisito. incomoda já há bastante tempo, né? Ai, Exatamente. ai, gente, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente. É isso. Bem-vindo ao Café Etílico, porque no Brasil de hoje em dia só cafeína não basta. Não basta. Hoje a gente vai tentar uma coisa diferente, né, Patrícia? Exatamente. Vamos testar novas diversões aqui entre a gente. Ver o que acontece. É isso, gente. Vamos fazer um react de um documentário do UOL que a gente não viu ainda, chamado As Vozes de Bolsonaro. Um documentário sobre a militância bolsonarista nas ruas e a campanha. Então, essa é um pouco, digamos assim, sobre um universo paralelo. Você já viu, Patrícia? Eu não vi Não nada, vi, eu só vi o não vi. trailer. Não, a gente combinou de não ver, né? Então, Ah, não, vai mas ser. sei lá, né? Às vezes as pessoas. Às vezes você Não, pode falar, exato. não, vi o começo, vi. Não, vi nada, não vi nada. Eu Para às vezes ser faço isso bem. na. Desculpa, fala. Não, para ser verdadeiro o react. Exato, é um react verdadeiro, gente. E eu às vezes faço isso com séries nas plataformas de streaming, Netflix, etc. Eu assisto um pouquinho, aí eu falo, gostei dos primeiros 5 minutos, então eu salvo lá para assistir depois. Exatamente. Vamos Gente, lá. vamos lá, vem com a gente. É um documentário curto, então tem um pouco mais de 15 minutos. Vou colocar aqui na tela. E Vamos lá. Brace for Impact. Se preparem. Aproveitando, se no final você não tiver com clima, porque depois da gente ver esse documentário, deixa seu like, se inscreve no canal. O like é pra gente, não é porque a gente vai ver Não aqui. pelo amor de Deus, se fosse assim. De repente manda para aquela tia, para aquele tio do Zap, entendeu? Que fez um negócio desconfortável na ceia de Natal. E aí você manda um, olha aí. Ou aquela tia que não foram para a ceia, né? Que ficaram lá Gente, sentados. pois é, né? Mas pelo menos a ceia foi mais tranquila nesse caso. Para quem ficou. Eu acho que é um ganha-ganha, entendeu? Nesse caso aí é um Alívio. ganha-ganha. Alívio. É isso. Vamos lá. Vamos começar, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Estamos aqui lutando pelo bem maior que a nossa família e a nossa liberdade. E as nossas ruas não são vermelhas, mas verde e amarelo. Cambada de ladrão, lugar de Lula na cadeia! Pra que caminho? Eu já vou pausar aqui. Olha só, Patrícia, quando você quiser que eu passe, você avisa. Não, Mas eu acho essa obsessão com a cor muito louca. Eu né? sempre achei essa obsessão com a cor muito louca. E eu fiquei pensando, porque eu fiquei vendo um monte de gente no Natal de vermelho. Eu fiquei pensando, gente, olha aí um Natal comunista. Não, Papai Noel é um perigo, né? Papai Noel. Papai Noel é Mas você viu perigo. que o Papai Noel da Havan não é vermelho. Eu acho que ele é Não verde vi. ou azul. Não, porra, O Papai Noel da Havan Papai não é Noel, vermelho. Papai Eu Noel tenho é quase certeza, vermelho. cara. Papai Noel é vermelho e barbudo. Olha só, se não é a Havan, olha só, eu não tenho certeza se é a Havan, não, mas tem algum desses empresários bolsonaristas que tem um negócio, e aí o Papai Noel na loja dele não era vermelho por causa do comunismo. Eu não sei se é a Havan, não, tá? Fica aqui o disclaimer. É bem Vale depois capaz. pesquisar no Google. Mas é bem possível. Bem Dá um possível. play aqui. Vamos lá. Vamos levar a nossa família da democracia ou do comunismo. Nós não vamos ter mais corrupto governando o Brasil! E o bem sempre vai vencer o mal. E a vitória vai ser do povo de Deus. Todo povo! Jair Messias Bolsonaro! Como é que pode? Nem ele sabe como é que pode. E até ele dá uma coçada e fala, cara, como é que isso tá acontecendo? Que bosta que eu me meti. Que furada. Ele deve se arrepender demais.
Boa noite, gente. Boa noite. A gente está fazendo um documentário sobre a campanha do Bolsonaro. A gente acompanhou ele nas viagens, a gente acompanhou ele hoje no Rio de Janeiro. Então a gente viu que vocês estavam aqui, a gente quis vir fazer a imagem de vocês. Então, não sei se vocês têm um líder ou se são várias pessoas. Por enquanto não. Eu sou a Carla Araújo, colunista do UOL, e viajei com uma equipe de vídeo para registrar a campanha do Jair Bolsonaro. Ele está na propaganda. Estou na propaganda do homem. Agora vai aparecer. Peraí. Agora. Gente, para tudo, peraí. É o Putin aqui atrás? Cara, igualzinho, né? Nossa! Que isso, gente? Que isso, gente? Infiltrado. Caralho. É igualzinho. Agora, eu fico impressionada com o estômago que a Carla Araújo tem para fazer essas coisas, né? E ela passa uma imagem tão serena sempre. Como é que ela consegue? Parabéns, Carla. De verdade. Não, que nem a galera que ficava entrando... Não, ela especificamente, porque ainda aborda e faz pergunta, e claramente tem uma postura ali, oi, eu sou uma jornalista do UOL. Não, o UOL coragem, que é quase o anticristo. Coragem, ela tem que ganhar percentual de insalubridade. Mas mesmo essa galera, assim, eu tenho uns amigos que eles estiveram em Brasília recentemente e eles postaram nas redes sociais, eles foram numa manifestação na frente do quartel e ficaram postando como se fosse uma coisa turística, vai fazer um tour. A gente vai fazer um tour antropológico aqui com a galera e tal. E eu falei, gente, eu não sei se eu tenho coragem, porque eu sei, eu acho que a minha reação ia entregar, entendeu? E eles pegaram cartazes, eles fingiram que eram, buscaram um negócio muito louco. Não, eu acho que é tipo um zoológico isso. Agora, eu achei muito louco esse Putin aqui, cara. É muito igual. Gente, isso aqui, ou é deepfake. Estranho isso, hein? Estranho. Começando uma teoria da conspiração. Vamos embora. Agora vai aparecer. Peraí. Agora, é o maior patriota de todos os tempos. De junho a outubro, viajei por 24 cidades em 14 estados. Foram 60 horas de voo e mais de 2.000 quilômetros percorridos em rodovias. Nossa ideia era entrar no universo bolsonarista para ouvir o que pensam os apoiadores do presidente. Pensa? Eles não representam todos os 58 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu nas urnas, mas ainda assim são um retrato importante do que foi a campanha pela reeleição em 2022. Estamos vendo, né? Estamos vendo que eles vão de graça. Não foi uma tarefa fácil convencer os apoiadores Até o a falar cachorro com a é gente. raivoso. Ser imprensa já é difícil, ainda mais no governo Bolsonaro. Pô, não vou falar não, tá? É o eu tô fora. Tá bom. Não, tô fora. Tá bom, tô com a saúde. Copacabana? Cara, Não. Onde é isso? Copacabana, acho que é. Parece, né? Mas, gente, eu acho que é Copacabana, tá? Eu acho que é Copacabana porque ele estava Parece aqui. Copacabana, O cara anda por aí. O cara anda por aí. Não tem nem o que falar. Não, tô fora. Tá bom, tô com a saúde. Quer que eu responda o que eu acho do UOL e mostre também aqui as postagens do UOL? Portal UOL. Bolsonaro imita doentes de Covid. Vocês são da Globo, não? Ah, tá. Porque, pô, da Globo eu não dou entrevista, não. Não. Peraí. Eu achei engraçado. Achei engraçado que assim, não, porque pra Globo eu não dou entrevista, não. Como se alguém quisesse entrevistar ele, né? Vamos valorizar o passe. Como se alguém quisesse a sua opinião. Meu Deus, tá bom. Autoestima. Aí vocês vão... Eu fico sempre puto quando eu vejo criança nessas coisas. Né? Filma não! Mas também muita gente topou falar com o UOL. No total, a gente entrevistou 117 pessoas. Ué, 3 perguntas simples, velho. Olha lá. O Bolsonaro vai dar entrevista para o UOL. Nossa! Com licença, um pouquinho. Uau! Não, que toma. Esse aqui dá entrevista. Importante é ajudar. Em 2018, o mito era uma aposta. Agora, em 2022, o Messias virou uma certeza.
fanatismo das redes sociais que ajudou o Bolsonaro na eleição passada tomou forma nas ruas esse ano. A mesma coisa aconteceu com o discurso violento. E da democracia. Nós vamos dar ele armado aqui, galera. Mas o senhor acha que não, se ele não ganhar... E aí estão duas coisas que eu sempre fico curioso como cola, né? Que é a coisa da religião e do Messias, que é uma coincidência bizarra o nome desse cara ser Messias, com o lance armamentista e violento, cara. Porque, assim, gente, até onde eu lembro da minha formação católica, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus andava com os leprosos, Deus andava com as prostitutas, Maria Madalena, aquela coisa toda. E a galera, e assim, é isso, Deus é um amor, misericórdia, bababá, com a galera armamentista, de tipo, todo mundo armado, e o Velho Oeste... É porque eles precisam... 2.0. Eles precisam relativizar para isso ganhar corpo, né? Então, você vê, assim, que ao longo desses anos, eles foram cada vez mais... É que, assim... A gente não pode também colocar no mesmo balaio todo mundo, né? Então, dos 58 milhões que votaram no Biroliro, não são todos que são reacionários. Mas, assim, mas o que eu... Essa galera, conclui. Eles foram cada vez mais cedendo, né? Não, mas faz sentido. Eles foram afrouxando os limites morais, afrouxando os limites, né? Para poder abarcar, para poder abraçar porque senão eles perdem a legitimidade do que eles estão falando, né? Então eles têm que cada vez mais dilatar o que eles conseguem permitir, porque senão... Não, eu concordo, mas o meu ponto é o seguinte, e eu concordo com você, a gente não pode generalizar e colocar no mesmo balaio, porque dentro do bolsonarismo você tem... Dentro do bolsonarismo e até dentro do grupo maior, que não é o bolsonarismo, que é os eleitores do Bolsonaro, né, você tem muita gente que está ali pelo aspecto religioso, mas que é contra, inclusive a maioria dos brasileiros, salvo engano, até a última pesquisa, era contra o porte de armas. Meu ponto é o seguinte, quando você olha, aqui a gente está falando de campanha, né, mas se você transpor agora para o movimento na frente dos quartéis, você vê uma convivência. Sim, né? sim. Dessa galera, dentro dessa galera reaça, que é a coisa do religioso, com a coisa... A própria Marcha para Jesus tinha aquele revólver enorme. Cara, gente, como é que pode ter um revólver enorme na Marcha para Jesus? Porque eles começam a relativizar, né? Tudo fica relativo porque eles acham que eles estão defendendo a família e que o inimigo vai acabar com os valores, vai acabar, que o comunismo vai... acabar com as almas e etc. Então, assim, mexe com essa mística, mas no sentido de que é o demônio, né? Então, que eles têm que lutar contra... É uma manipulação absurda, né? As cruzadas, né? É uma mistura de Velho Oeste com as cruzadas, né? Da Guerra Santa. Nós vamos dar ele armado aqui, galera. Mas o senhor acha que não, se ele não ganhar, é porque... Não, mano, tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Mas se não ganhar... Não, vai ter merda. Vai ter guerra. Essas pessoas que estão aqui, elas vão se revoltar. Eu sou a primeira, entendeu? Quando eu digo eu vou pegar a arma e eu vou para a guerra, porque o meu nome já é guerra. Pode me matar, pode atirar em mim. Gente, não fica... Pode me metralhar todo. Não fica 2 segundos, né? Não fica 2 segundos. Nesse chassi de grilo aí... Bom, talvez com a voz... Eu tenho uma amiga que o sobrenome dela é Guerra. Eu vou mandar esse trecho para ela. Eu vou falar, teu sobrenome é Guerra, hein? Não é parente meu, não. Não, depois eu vou até te perguntar, você conhece? Eu conheço uma outra pessoa Guerra. Cara, não era você que eu estava pensando. É sua parente, aquela senhora? Nossa, não que eu... Se deixa eu ser. Foi no seu Natal? Não. Ela estava lá na acampada. Ai, gente, vamos continuar aqui. Que eu vou estar sorrindo por essas crianças, por essa gente bonita toda do nosso país. Se ele não ganhar, eu vou para a guerra. Basta instalar o dedo, eu tô com ele. É uma ansiedade para ir pro horror da guerra. Os caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam rodovias em 11 estados. Vai parar? Rapidinho. Isso me lembrou... Não sei se você viu essa semana, foi anteontem, saiu um vídeo
Isso a gente está gravando, esse dia, a gente está entre Natal e Réveillon. Essa semana saiu um vídeo de um soldado ucraniano ou russo, agora eu não me lembro se ele era ucraniano, ele era russo, que foi... Na rendição, que havia se rendido ele e se estava rendeu, lá ele se rendeu e estava ali com os ucranianos, né? E aí mulheres ucranianas recebendo ele e, assim, dando comida, dando chá, dando... Enfim, ele se rendeu e os ucranianos estavam recebendo ele, né? E aí o soldado russo, ele não parava de chorar, assim. Ele tremendo e chorando. E era um rapaz novinho, né? Um rapaz novo, deve ter aí uns 20 e poucos anos, assim. Não parava de chorar, o cara completamente abalado. Isso é guerra, né? Isso é guerra. Não, cara, eu acho ridículo. Uns palhaços desses aí, falando, estalou o dedo, eu vou pra guerra. Porra, cara. Pode me metralhar que eu morro sorrindo. Cara, é um negócio assim... não tem noção da realidade, não. São duas coisas que exatamente que me deixam muito puto. A coisa das crianças, que bota a criança no meio, que bota a criança na frente, e essa babaquice, porque, desculpa, não tem outra palavra, que, tipo, meu amigo, você não entende o que é o horror da guerra, a gente morrendo, a gente se matando, sabe? Não tem a menor noção. Não teve foi uma mãe falei? Um deputado que resolveu ir lá para... foi o Arthur Duval, a mamãe falei. Ele que foi o Arthur Duval, E é tipo assim, cara, isso aqui é uma... tipo assim, gente, guerra é um negócio horrível e a gente deveria dar graças a Deus que o Brasil nunca se envolveu assim... enfim. E aí o cara vem e manda e fala esse tipo de coisa. Banalizando isso como se uma fosse... ansiedade para ir para a guerra, uma ansiedade para matar e morrer, é um negócio assim... Essa foto tirei hoje com o Bolsonaro no aeroporto. Hoje foi um prazer vê-lo. Confio na administração dele. Se tem uma verdade que o Bolsonaro fala, é que ele é bem recebido pela multidão. Com tanta gente na rua, dá até para entender por que Bolsonaro acreditava na vitória e até hoje se sente injustiçado com o resultado. O capitão do povo, inclusive, não ligou de dar trabalho dobrado para o esquema de segurança oficial da presidência. Era importante para o Bolsonaro tentar passar a imagem de que ele era diferente do adversário e de que podia andar no meio do povo, ainda mais se fosse o povo de Deus. O Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, tem tantas passagens que falam da nossa nação. Que está em Juízes, capítulo 10, versículo 13. Eu estou lendo a Bíblia, hein? E depois dele se levantou Jair, o de Gileade, e ele reinou em Israel por 22. Cara, olha a loucura. Primeiro, olha a cena tosca, o Bolsonaro ali passando mal de tosse. Ele é todo tosco, né? Isso eu acho muito bizarro, porque assim, se eles pegassem um cara esteticamente representativo, imponente, né? Uma figura alinhada. Um cara mais carismático, um cara mais... uma figura imponente, uma figura alinhada, uma figura, sabe? E o Bolsonaro, ele é tão tosco, né? Ele é tão toscão, assim. E é claro que isso tem Mas viés, isso tem uma adesão muito grande, né? Do negócio do pão com leite condensado, de que eu sou simplão, do que eu sou do povo. Eu sou do povo, do povão. Sou gente como a gente. Mas eu não entendo muito como é que isso cola no pessoal de classe média alta, né? Mas esse já é um outro segmento, né? Eles já aderem ao Bolsonaro por uma questão mais pragmática de grana, né? De egoísmo econômico. De egoísmo econômico, exatamente. É egoísmo econômico. Eu vou votar nesse cara porque ele vai privilegiar
Exatamente. Quem tem mais grana no rolê. Mas o que eu ia comentar, na verdade, eu ia comentar duas coisas, né? E é muito... Porque assim, eu fiquei vendo isso, já automaticamente a minha cabeça começa a balançar que não, né? Você começa a reagir com linguagem corporal. E eu fico imaginando que as pessoas, né, que são devotas e pró-Bolsonaro olham e falam, olha aí, tá falando mal da igreja, estão sendo contra a igreja. A questão é muito pelo contrário, né? É contra o uso da fé. Porque assim, isso aqui é a pura definição, é o puro suco dos mercadores da fé, entendeu? Tipo assim, cara, a galera não tem o mínimo escrúpulo de usar a fé como uma âncora para um viés eleitoral. Exato, para um mal. Você está vendendo. Olha só, independente do mal. Está usando a fé dos outros. Independente do mal, assim, não é assunto. Assim, gente, igreja é para você estar falando de Jesus, da vida de Jesus. Não é para estar elegendo candidato. Exatamente. Pelo amor de Deus. E aí vamos para a parte engraçada. Você vê que o cara está pegando aqui várias coincidências, né, que tem no trecho da Bíblia. Você pescou isso? Tem o Jair. Sim, Messias, sim. Jair. Claro. Aí parece que tem o número 22 também, porque ele reinou por 22 anos. 22 eles Bolsonaro. Eles ficam tentando fazer essas simetrias, né? Essas correlações. Vamos lá. Anos. Hoje é dia 22. É um dia profético para é o dia dele, é o dia dele. Ele é um escolhido pelo Senhor. 1 milhão de brasileiros, levantem as mãos, por favor. Levante a sua mão direita e diga: espalma a mão do teu irmão e diga: o Brasil é do Senhor Jesus. Somos superiores porque nós carregamos a verdade e a justiça. Somos superiores. Deus, pátria, família e liberdade. Pátria, liberdade e família de Deus! A direita é o melhor caminho a ser seguido, que a esquerda está aí para derrubar as famílias, as igrejas. Eu torço pela direita. Eu sou cristã, então os meus princípios estão muito ligados aos princípios da direita. É capaz de uma pessoa que é contra o aborto isso votar é na complicado, esquerda? porque cola, né? Cola o bem contra o mal aí. 90% do Brasil é de cristãos. Jesus. E eles não vão nos calar! O que é essa bandeira? Você viu a bandeira com o bebê ali? Mais barulhento. Você viu a bandeira com o bebê ali? Ih, gente, Patrícia travou. Oi, pessoal, estamos de volta. A Patrícia teve um pequeno problema de queda de luz. Sim. Então a gente voltou aqui um pouquinho para pegar do ponto que a luz tinha caído. E vamos em frente. Agora está tudo resolvido, estamos todos conectados, devidamente iluminados. E vamos que vamos. A direita é o melhor caminho a ser seguido, que a esquerda está aí para derrubar as famílias, as igrejas. Eu torço pela direita. Eu sou cristã, então os meus princípios estão muito... Eu acho maravilhoso. Isso eu acho sempre espetacular, sempre fico chocada. Cara, o PT governou durante 13 anos, sabe? Foram 2 governos Lula, 1 governo Dilma, meio governo Dilma, e os caras acham que vai acontecer o apocalipse. Eu acho que tem isso eu não consigo entender muito não, tá? Porque eu já contrapus gente que votou no Bolsonaro com isso, e as pessoas têm medo. É um medo que existe, que já existia antes dos primeiros governos, né? Do PT, essa parte eu acho meio irracional. Eu acho que pega por algum gatilho emocional e a pessoa, gatilho do medo, né? Mas eu acho que o que é mais perigoso aqui é não entender, né, essa visão de que a esquerda é má e que precisa ser exterminada. E não entender que a gente está falando aqui de correntes ideológicas históricas que vão estar presentes. Vai ter uma esquerda, vai ter uma direita, ou vai ter um campo mais conservador, um campo mais progressista, um campo mais liberal, um campo... Enfim, gente, são correntes ideológicas legítimas e que fazem parte da sociedade, né? E aí você alinha... Eu já vi um vídeo uma vez de um senhor
falando, eu sou um homem direito, então eu sou da direita, né? Eles fazem essa tipo essa moça agora. Ué, eu sou de direita, eu sou cristã. Gente, você vai ter cristão de direita, cristão de esquerda, você vai ter ateu de direita, ateu de esquerda. Enfim, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É porque uma escola, né? Quanto mais simples o discurso for, quanto mais cru o discurso for, mais fácil é a adesão das pessoas, né? Então, esse jogo de palavras, você mexer... o que mais une as pessoas é um inimigo em comum, né? Se você tem um inimigo em comum, mesmo que você não seja tão amigo assim do seu vizinho, se você e o seu vizinho tiverem um inimigo em comum, vocês vão se unir contra esse terceiro, né? Então, essa retórica do nós contra eles, de que a esquerda, né, de que o comunismo, isso faz com que os grupos eles acabem se misturando. Então, aí você vai pegar uma corrente que é um pouco mais religiosa, uma corrente que é armamentista, uma corrente que está interessada só na parte mais liberal do discurso. Então, você consegue juntar esses grupos diferentes porque você colocou um inimigo em comum para essas pessoas, né? Que é a esquerda, que é o comunismo, que aí eles vão adaptando conforme a situação. Vai depender já foram judeus, né? E aí pega uma coisa, porque eu acho que assim, tem sim colocar o inimigo em comum, criar uma retórica desse inimigo, porque na verdade não existe uma oposição de esquerda com religiosidade cristã. Não tem nada. Não faz o menor sentido. Então, assim, cria-se uma oposição e aí você vai para a questão mais extrema aí, né? E historicamente mais perigosa, que é essa desumanização do oponente, né? Então, assim, aí o cara é um demônio, o cara não é humano, tem que metralhar mesmo, tem que acabar, tem que erradicar, enfim, né? Que aí as pessoas começam eles já pegam perigar a partir para as vias de fato, né? Eles aproveitam também uma série de conjunturas históricas, de preconceitos históricos. Então, o Brasil, apesar de ser super miscigenado, tem muito preconceito religioso, né? Então, com Umbanda, com outras, né, com as religiões de matriz africana. Então, já tem essa série de preconceitos e aí isso acaba aderindo, né? Porque o brasileiro assumindo ou não, né, tem uma grande dificuldade do brasileiro se ver desse jeito, mas é um povo muito preconceituoso, né? O Brasil foi forjado... Eu acho que o mais perigoso, desculpa, mas só fazer um parênteses, o mais perigoso é que o preconceito no Brasil é esse preconceito, entre aspas, velado. Que não existe, porque não existia uma coisa como a segregação racial americana, não existe o bairro. Não teve um apartheid, né? Claro que existe, né, a favela, mas assim, não existe o apartheid, não teve... Então, assim, e aí cria-se essa narrativa de que não, o Brasil não é um país preconceituoso, que é isso, quando é extremamente, né? Extremamente preconceituoso, né? O racismo estrutural, tudo. Então, assim, a gente foi forjado numa base escravocrata extremamente preconceituosa e então é muito fácil esse discurso de nós e eles é o fundamento do Brasil, né? Não, tanto que isso se tangibiliza, digamos assim, justamente naquele discurso de mas ele fala o que ele pensa, ele fala o que as pessoas pensam, mas não tem coragem de falar. Ele fala o que não é politicamente correto. Só de você... Olha essa frase como ela é cruel, né? Ele fala o que as pessoas pensam, mas não tem vontade de falar. Exatamente. Cara, você pensa esse tipo de coisa, né? Mas você não fala porque não é socialmente bacana. Não é politicamente correto você falar certas coisas, né? E aí apareceu um cara que legitima esse sentimento, esse pensamento. E as pessoas se sentiram à vontade para expressar, porque tem alguém que comprou o discurso, né? Ainda mais essa galera que tá na manifestação, que tá na campanha, né? Que vai lá junto. Aí é uma galera que realmente tá... E aí, de novo, quando a gente faz aquele corte, né? De dentro do grupo inteiro que votou no Bolsonaro, você tem uma parcela ali
que ninguém sabe direito quanto, né? Quanto por cento dos brasileiros fica ali oscilando entre 20% e 30%, mas que é um pouco mais reaça, né? Enfim. Muito ligados aos princípios da direita. É capaz de uma pessoa que é contra o aborto votar na esquerda? Não dá. 90% do Brasil é de cristãos! Essa bandeira. Foi nessa hora que o Montecristo tinha caído. Foi nessa hora que o Montecristo tinha caído, porque eu falei, Patrícia, você viu a bandeira? Sem comentários. Aí entra aquela outra questão, a crise também é estética, né? Vamos lá. A crise totalmente estética. Caramba, cara, olha isso, cara. Eles não vão nos calar! Mais barulhentos que os cristãos foram as motos, um hobby do Bolsonaro que virou arma política. As motocicletas eram muito impactantes. Todo mundo sabia que o Bolsonaro estava fazendo campanha pela cidade, sem capacete. E também sem a Michelle Bolsonaro, porque, segundo os próprios assessores do presidente, motocicleta é coisa de homem. O povo brasileiro, uma grande parte, ela prefere ficar assistindo a Fazenda, o Big Brother, mas não quer assistir um jornal. Embora também assistir Jornal Nacional também não tem conteúdo nenhum, não tem validade alguma. Você assiste o quê? Que jornal é rede social e YouTube. É só política, Mas tem as outras emissoras que elas apresentam bom jornalismo. Qual? Wallace, quer falar alguma coisa? Jovem Pan. Não, eu tô curiosa para saber que jornal esse pessoal assiste, mas tudo bem. Vamos ver. Vamos ver. Jovem Pan. O celular que faz Augusto selfies Nunes, desses encontros também é de onde se recebem e se espalham as notícias. Rapaz, você começa a ver, você vê essas coisinhas erradas que a administração do PT colocou dentro das escolas. E a ver, eu recebo alguma mensagem, eu choro, eu fico imaginando como é que pode um negócio desse? Alunos da escola ficam pelados dentro da classe, tá certo isso? A nossa economia foi ótima, só passava fome. Quem é preguiçoso? Então, mas é fake news. Porque qualquer um pode arranjar um trabalhinho. O povo... Não, volta desculpa, ali um vamos lá. pouquinho, volta um pouquinho. Essa senhora é claramente equivocada e preconceituosa, mas o cara ali é fake news, acredita em fake news. Não, volta um pouquinho. Você viu o que ela Kit gay, falou? mamadeira de piroca. Você viu o que ela falou? E Volta só... Volta, peraí. Quero fazer um comentário em cima do que ela falou. Imagina, como é que pode um negócio desse? Alunos da escola ficam pelados dentro da classe, tá certo isso? A nossa economia foi ótima, só passava fome. Quem é preguiçoso, porque qualquer um pode arranjar um trabalhinho. O povo então, isso aí é tão absurdo, né? Porque o que acontece? Aí você pega todo o discurso neoliberal, né? De meritocracia, de esforço, de trabalho enquanto eles dormem, e de que tem emprego para todo mundo, basta você se esforçar. Se você não tem emprego porque você não se esforçou o suficiente, se você não conseguiu alguma coisa porque você não tentou, você está fazendo menos, está fazendo pouco. E toda a precarização do trabalho que a gente tem visto nos últimos tempos, né, nos últimos anos, que ficou escancarado durante a pandemia, que é todo mundo querendo ser Uber, tendo que ser Uber, e ser entregador de alguma coisa, não que isso tenha algum problema, mas é você colocar a pessoa numa situação de humilhação constante e de não ter opção, né? De falta de opção, de ter que se sujeitar a condições de trabalho totalmente precárias, sem nenhum tipo de direito trabalhista, e aí você fica... Aí coloca o Estado como inimigo, então, quanto menos Estado, melhor. Quanto menos Estado, melhor para quem exatamente, né? Porque aí você tira qualquer tipo de controle, de controle sindical, controle de leis trabalhistas, de direito a férias, direito a hora extra, enfim, todos os direitos foram conquistados a duras penas, ao longo de décadas. Ao longo de muitas décadas, e que é um discurso burro ainda por cima, além de tudo, é burro, porque as empresas, os empresários, né, as grandes corporações e tudo mais, elas só se instalam em países que têm um Estado forte.
Se você não tem um Estado forte, que tenha uma estrutura regulatória, que tenha uma estrutura fiscal, que tenha uma estrutura monetária, que seja bancarizado, você não consegue que empresas se instalem nesses países, né? Então, para que o capitalismo se desenvolva, para que o discurso liberal ele seja passível de implementação, ele precisa de um Estado forte. Então, assim, ainda por cima, é burro o discurso. Então, eles se aproveitam da aplicabilidade do discurso em níveis sociais diferentes, né? Você pega uma senhorinha dessa aí que não entende absolutamente nada do que ela está falando, né? Então, não Mas tem olha a trabalho que é frase, né, cara? preguiçoso. Nossa, é absurdo, cara. Isso é absurdo. Olha a frase. Não, pior, assim, só não trabalha quem é preguiçoso, que já é bizarro. Imagina a dificuldade que tem uma pessoa que sai da prisão para conseguir um emprego. Só para dar um exemplo. E só passa fome quem quer. Não, as pessoas realmente... Quem quer passar fome? Gente, a quantidade de gente pegando comida no lixo, assim, é um negócio... É um negócio que dá tristeza. Você sai na rua de noite, a quantidade de gente que você vê que aumentou absurdamente. Não, e num país nessa hora, assim... Num país que não falta alimento. Num país que não falta comida. E, assim, como é que pode falar uma frase dessa? Cara, eu entendo que ela não entende do que ela está falando, que ela está manipulada, mas a frase é pesada demais, sabe? É uma frase complicada demais, porque pega numa outra coisa, e você estava falando dessa história da meritocracia e da relação com o emprego, que, para mim, é um negócio... que sempre eu não entendi como cola. Eu não sei, é porque assim, a gente fica muito dentro da nossa bolha e dentro do nosso processo mental, né? Mas assim, essa coisa de mas a pessoa não procura emprego porque ela prefere ganhar o Bolsa Família. Cara, quem é que quer viver de esmola, gente? Como se você ganhar... Se você tem 3 filhos e ganha o Bolsa Família, você vai ter um apartamento na frente da praia. No Rio de Janeiro. É um valor ridículo, não dá para nada. Gente, você não vai ter nada. Você vai ter uma vida, você vai continuar com uma vida muito pobre. Você vai ter ali, beleza, comida, um mínimo de comida, de dignidade. Mas assim, você não vai conseguir pagar um aluguel num lugar bacana, com uma vida bacana. Então, assim, gente, não existe isso. Você não vai passar fome. Achar que alguém prefere ser pobre. Eu prefiro ser pobre do que... Porque assim, é uma coisa meio assim, uma coisa é você falar o seguinte... não, cara, na minha carreira profissional, eu quero chegar até um ponto Y, porque, já me dá uma vida legal, eu não tenho vontade de ser, sei lá, C-level numa empresa. Para mim, eu vou chegar até um nível de coordenação, de gerência e sei lá. Outra coisa é você virar e jogar isso num discurso de tipo, o cara prefere ficar na rua. Olha que coisa louca. As pessoas acham que é um ano sabático, né? Que pobre está tirando um ano sabático. Pode ser. Gente, ninguém quer viver desse jeito. Se a pessoa pudesse ter um emprego, pudesse ter uma renda boa, pudesse ter uma vida digna. Bolsa Família é um valor para você saber que você não vai morrer de fome, só isso. Olha, sei lá, é uma crueldade muito grande, mas vamos seguir. Olha aí. Eu às vezes brinco nos nossos conteúdos, quem já escutou Café Etílico, eu brinco que o Alexandre de Moraes é o nosso Lex Luthor no Brasil, mas esse daí que é o verdadeiro Lex Luthor, né? Quase. De ser super... Apesar de que o Lex Luthor é um vilão muito, muito altivo, né? E o Luciano Hang não me passa essa sensação. Tosco. Ele para mim, é a coisa da crise estética ali na veia, né? Porque, assim, é um gosto de roupa muito peculiar, né? Tem aquele também, o Máscara, que também usava também, um terno verde amarelão. Assim. Vamos lá. Um ladrão, não dá para entender a cabeça desse povo. Todo mundo está aprendendo a ver verdadeiramente o que é uma verdadeira política. E nós temos uma arma muito importante na nossa mão, que é a tecnologia. Até as crianças falam. Eu sou Bolsonaro. Até as crianças falam. Alexandre Moraes preso! Meu Deus. Gente, vamos lá. Primeiro, eu juro que eu não tinha visto o documentário, porque agora vai começar a falar do Alexandre de Moraes e eu acabei de mencioná-lo. Mas, assim, o que dizer, né? Até as crianças falam.
As crianças falam que vocês fazem lavagem cerebral nas crianças, né? A criança repete qualquer bosta, né? Essa é a verdade. Mas o UOL muito espertinho, né? Porque mostra as pessoas falando que onde é que você vê notícia, onde é que você acompanha YouTube, redes sociais e tal. E aí mostra, porque aquela cena ali já é depois da eleição, né? Não é campanha. São as pessoas acreditando que o Alexandre de Moraes tinha sido preso justamente porque consomem fake news nesses canais não oficiais e vão entrando pelo mundo da... Olha os personagens. Olha quem tá nessa cena. Tarcísio, Luciano Tarcísio que agora diz que não é bolsonarista. Claro que não. Duvido que achem uma foto. Vamos lá. Não só eu, mas que eu acho que todo patriota hoje vê o presidente como um representante do povo brasileiro. É um sentimento de patriotismo, né, que estava apagado no Brasil e a gente voltou desde a época do Ayrton Senna, né, que a gente era bem patriota. Então, acredito que agora está retornando. Levanta a mão aí, meu filho! Isso não é trabalho da nossa edição, não. A música do Senna realmente toca nos eventos bolsonaristas para empolgar os patriotas. Cara, se o Senna tivesse vivo, ele ia ficar Brazilian muito people, cara. olha. Nossa. Brazilian. Exatamente, Brazilian. Mas só um parêntese, se o Senna tivesse vivo, ele ia ficar muito puto. Ia ficar muito puto, cara. Na moral. Você sabe lá se eu sou Bolsonaro ou não? Porque eu tô com uma bandeira. Nossa, jamais diria. Eu sou o que eu quero ser. Entendeu? Claro, Por mais que os apoiadores digam que não, o bolsonarismo sequestrou a bandeira do Brasil, o hino nacional e os feriados oficiais. Ô Bolsonaro, cadê você? Tudo isso para o Bolsonaro se vender como um candidato verdadeiramente patriota. Imbrochável e incorruptível! Ele já é... Patriotismo que chegou até em Londres, no enterro da rainha. Nossas mães. Olha a roupa que ele vai. Por isso que nós... E Tarcísio lá. Parece que ele tá dormindo. Nem ele se aguenta. Coitado. Nem ele. Gente, como é que pode? Gente, como é que pode alguém votar nesse homem, cara? É muito tosco. Porque é um pouco do que você falou, cara. Mas assim, o Hitler também era, né, cara? O Hitler era um personagem risível. Não, olha só. Não, mas ele esteticamente, vamos lá. Esteticamente. Não, mais ou menos. Mas o Bolsonaro, quando você pega essas fotos dele produzidas, aquela foto dele que normalmente colocam com muita sombra, meio desenhada, sabe? Que é ele meio um contraplano de baixo, eles tentam passar. Cara, você pega eu digo o personagem, o Hitler falando, era uma coisa caricata também. Era não, uma coisa caricata, meio... mas se você pegar a estética nazista... Não, tudo bem, não. Tudo bem. Não, aí eu concordo. A estética não, nazista... era uma coisa até... É bonito. Eu posso... não vou dizer fashion, mas assim, se não me engano, acho que foi o Hugo Boss. Sim, o Hugo desenhou Boss. O uniforme. Tem toda uma o polêmica. Hugo Boss desenhou... Mas assim, não, você tem ali de fato uma... A simetria, assim, se você pegar toda a parte de imprensa, de comunicação nazista, a gente... era muito bem feita, esteticamente muito bonito. Sim. Não tinha crise estética. Falharam. Nossa Senhora, porque ela é mãe de Deus. Dormiu. Nossa. Além de candidato, o Bolsonaro era presidente. Por isso que ele foi em tantos eventos como chefe de Estado durante a corrida eleitoral.
o Círio de Nazaré, que escreveu com Ninguém S. para participar, não fazer política. Para passar até ideia, nem aqui ele ficou, foi embora. Em primeiro lugar é pela Virgem de Nazaré, que eu já participei do Círio Fluvial, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Agora, o presidente Bolsonaro faz toda a diferença. E a gente ficou lá até agora, mas só que a gente não viu ele. Né? Ficamos ali, a gente conseguiu ver o Joaquim Passarim, e como a gente sabe que o Joaquim Passarim é um deputado que se elegeu e é do lado dele, a gente já ficou feliz, acenando para ele lá. Eu sou jovem, sou cristão e falo aqui de maneira muito breve. O bolsonarismo elegeu 15 governadores, 16 senadores e centenas de deputados. Uma voz do comunismo na verdade. Você estava falando sobre... A gente estava falando agora há pouco, não entender o Bolsonaro, porque ele não é um cara carismático, não é um cara aprazível, agradável esteticamente. Esse menino mais velho é perigoso, Nicolas Ferreira. Não, esse cara... Esse menino mais velho é um Collor dos anos... Da época lá, tipo aquela coisa jovem, fala bem. Sim, sim. Não, mas eu acho que ele não avança, não. Vamos ver. Eu espero, né, que a gente tenha aí uma retomada do campo democrático e moderado. Isso é uma coisa também que eu acho curiosa, né? Porque eu lembro quando eu era mais novo, que quando se falava muito sobre política, sobre várias das coisas da vida, mas principalmente sobre política, falava-se muito, tipo assim, não, eu sou contra radicalismos, sou contra os extremos, né? Nem direita nem esquerda. Tinha uma coisa que era legal você ser de centro, né? Você ser moderado, né? Hoje em dia, que é bem ou mal, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Talvez o caminho mais natural de uma democracia. Você vai ter a esquerda, você vai ter o direito, você vai ter debate, negociação e vai se avançando. Algumas vezes um pouquinho para cá, algumas vezes um pouquinho para lá, né? Concessões serão feitas de ambos os lados. Vamos torcer, né, que a gente volte a isso. Mas vamos lá, entrando aqui já nos últimos 5 minutos. Uma batalha. Bem contra o mal. Quem tá feliz aí, dando grito? Astronauta. Todo mundo eleito, hein? Quase 1 milhão de votos, cara. Casa Velha. Daniel Silveira. Estou muito ansioso, né, com esse resultado, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Quem ganha é o 22, é o Bolsonaro. Com absoluta certeza, Bolsonaro. Eu dou 90% de chance dele ser o nosso presidente. 90%, o Instituto essa moça. Instituto, voz da minha cabeça. As urnas eletrônicas são usadas no país há mais de 26 anos. E apesar da desconfiança plantada por Bolsonaro, Bolsonaro nunca houve prova de fraude e nenhuma evidência de manipulação, mesmo com a realização de diversas auditorias. Olha, se fosse em termos de realidade, eu ia botar 90% para o nosso presidente já governante. Agora, em resultado de urna, meu filho, eu não posso nem mensurar. O Bolsonaro, aliás, foi eleito deputado por diversos mandatos com os votos nas urnas eletrônicas. Ganhou em 2018 para a presidência com o mesmo sistema eleitoral. Nenhum país de primeiro mundo usa essa porcaria. Chega perto. Aqui, presidente. Vem cá, presidente. Por favor, presidente. Acho que vai vencer. O senhor está otimista? Estou otimista. Eu estou demais. Meu Deus, ele vai ganhar. E a gente está com a certeza que ele vai ganhar. E o que mais me deixa assim, impressionada é a coragem desse homem. Eu também, fico impressionado com a coragem, com a cara de pau desse homem. Ele fugindo dos Estados Unidos agora, então... Ele não pode se omitir hoje. Eu saí da ponte que caiu para vir aqui hoje defender ele, escutar ele e falar para ele. Se ele for pro inferno, eu vou junto. Mas agora eu acho que ele tem que sair, seja de onde ele for, para dar uma satisfação para a gente aqui. Eu tô muito brava com isso. Eu preciso do presidente dizer alguma coisa.
presidente demorou 2 dias para falar do É a coisa do resultado das Messias, é a eleições. coisa do E líder, é depois a ficou coisa do... recluso na É um Alvorada por mais de fã-clube. 20 dias, até É a 23 de bitomania. novembro. Vou pausar aqui. É o mesmo fenômeno da bitomania, sabe? Aquela galera histérica porque os Beatles chegaram com esse homem. Não, é Você vê, cara, você vê que a mulher, ela não tá mentindo, aquilo ali não é fake, ela precisa que ele apareça. É a falta, esse pessoal aderiu porque é uma crise de representatividade, né? Eles eu acho que conseguiram de seita, alguém né? que seita, movimento de seita. Movimento de seita. Desculpa, potencializado pelas redes sociais e pela máquina digital Exato. da radicalização. Parou! Cadê você? Nós vamos pra rua com você, Bolsonaro! Chama o povo pra rua! Nós estamos com você, Bolsonaro! Chama o Bolsonaro pra rua! Chama os caminhoneiros! Chama! E o Brasil tá pedindo intervenção federal! Nossa, patriota do caminho. Ainda faltam respostas sobre o futuro do bolsonarismo, mas por tudo que vi e ouvi durante essas entrevistas, ele não deve acabar junto com a derrota de Bolsonaro em 2022 e pode até mesmo sobreviver sem a figura e sem a voz dele. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Complicado, né? Mas assim, nenhuma novidade assim do que a gente já vinha conversando, né? Agora eu acho que é um resumão do que a gente viu nos últimos 4 anos, né? Agora estamos nos últimos 4 dias dessa novela. E expectativa de como vai ficar, assim, ontem e anteontem saíram notícias em relação a o que ele está pretendendo fazer, né? Ele vai para os Estados Unidos, né? Já declarou que vai passar um tempo nos Estados Unidos. Mar-a-Lago do Trump, né? Então, não. Hoje de manhã saiu uma notícia, eu ia até te encaminhar, saiu uma notícia dizendo que ele não vai ficar em Mar-a-Lago, que ele está buscando alguma cidade em que ele não tenha contato com brasileiros, em que ele não quer ser reconhecido, não quer... O que ele está articulando é sumir, porque ele sabe que ele vai ser preso, né? Se ele ficar no Brasil, ele sabe que ele vai ser preso, então ele vai tentar se meter em algum lugar em que ele não seja extraditado ou que ele consiga postergar isso. E vai ficar da onde ele estiver fomentando fake news, jogando vídeo nas redes sociais, porque assim, o que acontece agora, esse negócio do silêncio do Bolsonaro, isso tudo, é porque ele ainda é presidente. Então ele vai sofrer sanções se ele falar alguma coisa oficial, por enquanto. No dia seguinte, que ele deixar de ser presidente... ele vai poder falar as abobrinhas que ele quiser falar. Freestyle total. Ele vai poder falar o que ele quiser, porque ele não vai ter nenhum compromisso, nenhum cargo institucional. Então, você imagina o que vai ser esse cara nos Estados Unidos com acesso à rede social, postando vídeo no YouTube, fazendo live e o que quer que seja. Quero que o Olavo de Carvalho ele vai virar um Olavo, ele vai virar um Alan dos Santos, né? Essa galera que sai do Brasil... Que foi o que Trump fez depois que o Biden assumiu. O Trump sumiu, ficou um tempo sumido, depois continuou movimentando a base dele via redes sociais. É isso que o Bolsonaro vai fazer. Ele vai, sem o cargo, ele vai poder falar o que ele quiser, e vai ficar fomentando a base dele escondido em algum lugar. É isso que ele vai fazer. E aí eu volto naquilo que eu falei para você há alguns meses atrás. Estamos vivendo o melhor cenário. Lembra que você me perguntou se eu achava que ia ter um
gente, tivemos um probleminha técnico de novo aí, mas voltamos agora. Mas o que eu estava falando, Patrícia, assim, que você me perguntou há algum tempo atrás sobre, em algum outro vídeo nosso, da possibilidade, do que eu achava se ia ter um Capitólio 2 no Brasil, cara, e eu falei na época, cara, com certeza, e isso é o melhor cenário. E é isso, o pior é pensar que estamos vivendo o melhor cenário, porque o universo paralelo, Bolsonaro ganhou. Exatamente. E vai acontecer com o Brasil nos próximos anos. É tenso, né? Porque é um processo demorado. Não, e tá ficando tenso esse negócio das armas, que pegaram aquele cidadão com as armas agora. Cidadão nada. Hoje eu vi um artigo bizarro que falava assim, o cidadão, o cara tá sendo chamado de empresário suspeito. Empresário suspeito nada, gente, isso é um terrorismo. O cara pega com uma quantidade de armas absurda. O cara disse, parece que ele confessou que fez uma bomba. E aí é tratado como cidadão. Se fosse preto... Né? Desculpa, mas é porque eu estava revoltado mais cedo com isso. Cara, gente, por que estão chamando esse homem de empresário? Ele não é empresário, gente, ele é um criminoso. Né? E aí tem essa relativização para essa galera que é... Mas, sim, é super perigoso. Mas isso acontece porque é a xepa, né? Quem está na rua ainda, quem ainda não saltou desse trem, é a galera da mais radicalizada, né? Então, mas o que me preocupa é justamente isso, assim, esse cara, é a xepa que tá na rua e tal, mas esse cara não é um qualquer, entendeu? Você ter uma quantidade dessa de armas caras, e fazer esse tipo de coisa, então, assim, e agora... esse silêncio do Bolsonaro, e por assim, você pegou um cara que está com essas armas, uma pessoa que tinha esse arsenal perigosíssimo. Quantos não foram pegos, né, ainda? Quantos estão articulando? Não é uma coisa qualquer. Uma pessoa não tem essa quantidade de armas, né? Não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil. Então, quantas pessoas a gente está nessa situação e a gente não sabe, né? A polícia não teve conhecimento, né? Ou até mesmo pode ter a ciência de algum dos órgãos que foram corrompidos, de pessoas que foram corrompidas e estão auxiliando aí, acobertando de alguma maneira. Então é perigoso. E aí agora o Lula falou que durante a posse ele não vai usar carro blindado, vai desfilar, né, em carro aberto. Ele falou? Falou. Então, assim, sei lá, vamos ver. Esperar o melhor, mas com cuidado. Vamos esperar o melhor. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Depois conta pra gente o que você achou do formato, se a gente traz outras coisas aqui para fazer react. E é isso. Beijo, Patrícia. Beijo, Marcelo. Beijo. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.